Em instantes, Noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. A ciência definiu o conteúdo do encontro de pecuaristas realizado no interior paulista. E no programa de hoje vamos destacar como melhorar ainda mais a qualidade de carne com eficiência na produção. É em instantes. Da fazenda até o frigorífico, muitas variáveis podem impactar no sistema de produção e na qualidade da carne que vai chegar até o consumidor final. Buscar melhorias em todos os elos da cadeia é fundamental e, nesse sentido, a ciência é incansável. Nós recebemos aqui no Noticiário Tortuga o professor e pesquisador Sérgio Fanzer, da Universidade Estadual de Campinas. Bem-vindo ao programa, professor. Obrigado. O que você acha de eventos como esse que trazem, né, a academia para perto dos pecuaristas, no seu caso, né, um especialista em carnes, para trazer para eles a informação do que é que eles estão fazendo? Não, isso é essencial. Eu acho que cada vez que a academia se aproxima dos pecuaristas, do sistema de produção, isso traz informações importantes para os dois lados, né? Nós aprendemos um pouco mais como o sistema de produção realmente acontece, aquilo que é feito a campo, e a gente consegue passar um pouquinho de conhecimento daquilo que está na literatura, que está numa linguagem um pouco mais difícil, um pouco mais técnica. A gente repassa isso para o público de uma maneira mais atrativa, e essa conexão faz com que o sistema de produção avance no país, né? Então esse tipo de convite para a gente é sempre um prazer. A gente sabe que o rebanho brasileiro, na maioria, né, é referente a raças zebuínas, genética de raças zebuínas. E como você avalia a evolução, o trabalho que tem sido feito para melhorar a qualidade das carcaças? Não, um trabalho é incessante, né? Então, assim, nós não temos os mesmos animais produzidos aí há 40, 50, 60 anos atrás são totalmente diferentes dos animais produzidos agora, né? E os produtores buscam cada vez mais produzir carcaças, produzir animais mais produtivos, com carcaças de maior peso, carcaças com mais deposição de gordura, o que é algo interessante, com maior rendimento para a indústria. Então essa evolução vem acontecendo. Alguns produtores, né, alguns pecuaristas um pouco mais, alguns um pouco menos, e a gente tem aqui o caso do Adir aqui trabalhando pesado para fomentar esse tipo de produção de carcaças de animais precoces, bem produzidos, com carcaças homogêneas, e é isso que o frigorífico busca e depois para atender os seus clientes específicos. Quanto tempo já que você está focado e mergulhado nessa questão de estudar e fazer abates técnicos e tudo mais? Bem, isso desde do meu término da graduação, né, minha formação em medicina veterinária, me formei em 2001, na realidade entrei na faculdade em 2001, me formei em 2005 e desde 2005, né, na Unicamp, o mestrado e o doutorado foi nessa linha de avaliação de carcaças e qualidade de carne. Então desde esse momento já entrei, né, pingou sangue pela primeira vez no guarda-pó lá da universidade e a gente segue avaliando carcaças, então desde 2005 a gente está nos frigoríficos. Você tem percebido uma evolução, uma melhoria, uma mudança nas carcaças que você via antigamente lá no começo e agora? Sim, principalmente em relação a peso. Isso a gente consegue ver realmente com números que as carcaças no Brasil, cada ano que passa, elas são de animais mais pesados e também de animais mais precoces, né? Então animais são abatidos mais jovens. Então no passado animais eram abatidos aí com torno de 40 meses, hoje já está em torno aí próximo de 30, 33 meses. Então isso é algo muito positivo para a pecuária nacional. Agora, em relação à qualidade da carne, não necessariamente, né? Então a gente vê talvez até uma involução, mas principalmente pelo método de produção que hoje está muito focado na produção de machos não castrados. E isso acaba trazendo um demérito aí para a qualidade da carne no país. E com relação, falamos hoje, né, nesse evento, muito sobre melhoramento genético, sobre genética para a produção dessa carne de qualidade. Com relação aos outros segmentos, manejo, sanidade e também nutrição e suplementação, esses elos, eles estão se conversando, eles estão
tracionando essa evolução? Eu acredito que muito mais, na realidade muito mais, porque a genética ela está muito mais voltada a indivíduos, a produtores, né, a pecuaristas. Quando a gente fala de manejo, ou quando a gente fala de nutrição, são grandes empresas trabalhando com isso a nível de pesquisa, trazendo cada vez mais informações. Então, centros de pesquisas como o IZ, trabalhando forte com nutrição. Então, essa parte de manejo de nutrição, eu vejo que avançou mais rápido que a questão genética, né? Porque você está trabalhando muito mais com corporações para trazer esse conhecimento de forma mais globalizada. Enquanto que a genética você fica ainda algo muito pontual e isso atrasa um pouco essa evolução. Mas vem acontecendo, isso é nítido, no país vem melhorando cada vez mais. A gente sabe que toda a pecuária seletiva, né, aquela ponta da pirâmide, é o que vai disseminar genética para a base comercial, né? Em tese, a gente sabe que ainda tem muito boi sem informação, muito touro reprodutor sem informação. Mas esse pessoal que trabalha com seleção, quais são as principais ferramentas para ele identificar um animal que vai fazer filhos com boa carcaça, com boa carne? Não, aí eu acredito que seja muito em relação às DEPs, né? Eu acho que isso não mudou muito, eu acho que as ferramentas que nós temos para avaliar, né? Tem as ferramentas de melhoramento genético, né? De seleção desses animais, aí tem alguns produtores, alguns pecuaristas que estão usando o ultrassom, que é uma ferramenta também muito interessante para fazer essa seleção dos animais, seja para o abate ou seja para a seleção de vacas, de reprodutores, né? Então isso é uma ferramenta muito interessante e o próprio abate técnico acaba sendo uma ferramenta também importante, né? Então, trazer informações reais de seus filhos, da sua progenie, avaliados de maneira técnica, científica, isso acaba favorecendo ainda a obtenção de mais resultados confiáveis para valorizar cada vez mais o pecuarista que está fazendo um bom trabalho e incentivar essa seleção mais acelerada para uma pecuária com um futuro promissor que nós temos no país. Qual seria uma dica para o pecuarista que quer melhorar? Buscar mais informações, fazer mais parcerias com as universidades. Muito bem, então. Tá aí a dica do professor Sérgio Fanzer, da Unicamp, que foi um dos palestrantes aqui no evento em Ribeirão Preto. Um dos conceitos mais abordados no encontro promovido pelo Grupo Adir no interior paulista foi o equilíbrio da produção, rebanho e seleção. Voltamos com a Márcia Benevenuto. No Meeting Internacional Genética Adir, a gente encontrou especialistas, técnicos, profissionais que trabalham com pecuária por todo o Brasil. Carlos Alberto Marino, da Carlos Marino Assessoria, é um desses profissionais. Conhece rebanhos em vários estados, em vários ambientes. Na sua opinião, qual a importância de reunir tanta gente aqui, tantos pecuaristas e tantas pessoas que conhecem de perto a produção para multiplicar informações? Márcia, é de suma importância, né? Porque, sem dúvida, a gente tem passado por momentos na pecuária de corte, né? De momentos de transição, momentos até onde o próprio produto, às vezes, que é buscado, diferencia devido à demanda internacional, à própria demanda nacional. Então é sempre importante a gente estar atualizando os conhecimentos e, como aqui nesse meeting especificamente, comparando o que vem sendo feito, buscando acertar mais, porque a seleção é sempre isso, né? Seleção genética não é errar menos para poder acertar mais. Então é um encontro de fundamental importância, tanto para a gente fazer um diagnóstico do que está acontecendo no momento na pecuária de corte, em especial na seleção de Nelore, né, como também para traçar metas futuras. Qual o diagnóstico que você já pode trazer para a gente? Já foram mostrados aqui em algumas palestras muito importantes, como a do Dr. Fausto, por exemplo, que alguns processos que aconteceram nos últimos anos podem ter sido mal interpretados ou algumas ferramentas mal utilizadas. Então, portanto, é necessário que sempre haja uma certa análise sobre todos esses dados, sobre todas as informações que existem, para que a gente possa, tanto os técnicos como principalmente os pecuaristas, tomar a melhor decisão da melhor genética a utilizar, de como pode adaptar o seu manejo, melhorar ou manter como qual genética se aplica melhor naquele ambiente, o que está acontecendo com a conformação do nosso gado, né? Então, é de suma importância que a gente identifique erros para continuar fazendo com que o nosso país seja o maior exportador de carne do mundo. A gente percebe hoje que os pecuaristas, em geral, que querem melhorar, eles buscam, né, insumos, eles adotam tecnologia. E quando a gente fala de melhoramento genético, eles vão para avaliação.
eles vão para números e a gente está ouvindo, né, sistematicamente vocês que estão também permeando esses dois caminhos, que há distorções. Tem como corrigir essas distorções para que as pessoas que são tão dependentes de números também não corram tanto risco? Eu acho que, sem dúvida, a primeira coisa nesse sentido é entender que a avaliação genética é uma ferramenta e a avaliação visual também é uma ferramenta e ela sempre foi fundamental. Então, uma não caminha sem a outra. Esse é um recado que está sendo muito passado aqui e que eu acho que é o principal recado, mais fundamental. Não adianta ter um número, mas se não analisar o animal, se não analisar aquela linhagem, o que transmite, porque muitas vezes, como você mesma disse, como esse animal vai expressar o seu máximo potencial genético, se ele não tem características que a avaliação não compõe. A avaliação genética não olha, por exemplo, aprumos, a avaliação genética não avalia racial. Então, esse ponto de equilíbrio entre o uso das ferramentas é o que é o mais importante e é o que está sendo mostrado aqui com muita propriedade por pessoas que conhecem pecuária, como o Dr. Fausto mesmo nós estamos falando, desde que nasceu, há mais de 90 anos, vive nisso. Então, acho que as experiências estão sendo passadas e esse ponto de equilíbrio que está sendo discutido aqui é fundamental. Então, você respondeu, o olho corrige a distorção do computador. Exatamente, sem dúvida, sempre foi assim. E o selecionador, aquele que olha o seu gado, aquele que olha vaca por vaca, touro por touro que vai utilizar, que analisa genealogias, ele já vem fazendo essa seleção, independente dos números, né? Então, e sempre, nunca deixaram de pesar gado, de medir, né? Então, é muito importante que seja dito que a avaliação é uma ferramenta, sim, complementar à nossa seleção do dia a dia. Marina, e quando a gente consegue equilibrar esses dois pontos para escolher a genética, quando o pecuarista também tem a visão de fazer um bom manejo, de capacitar a sua equipe, de trazer também os conceitos de sanidade e nutrição com suplementação, o que a gente consegue esperar? Isso é o que eu sempre digo. O pecuarista, além para escolher uma boa genética e para que ela realmente dê o resultado que ele espera no ambiente dele, ele tem que fazer o básico bem feito. Então ele tem que ter sanidade, ele tem que ter uma nutrição adequada para a região dele e para a genética que ele está usando. Então isso é fundamental. Nós estamos falando de genética, a ponta da cadeia, a escolha do que você vai direcionar o seu rebanho. Mas sem um manejo interno, sem uma sanidade adequada, uma nutrição adequada, ele também não vai atingir isso. Estrutura, bem-estar e tudo mais, né? Equipe treinada, tudo isso. É um negócio muito importante, gente. Então, informação, conhecimento é algo essencial que vocês devem procurar sempre. E quem não pôde estar no evento de Ribeirão Preto, quem não pode estar pessoalmente, presencialmente nesses eventos, pode procurar informações na internet, como aqui no Noticiário Tortuga, e pode procurar também as assessorias. Obrigada, Carlos Marino, por sua atenção. Obrigado, Márcia. Mais uma vez, um prazer. Quer rever quantas vezes quiser todas as nossas entrevistas? Então acesse o nosso canal no YouTube através do QR Code que está aparecendo aqui na sua tela ou pesquise por Programa Noticiário Tortuga lá na plataforma. Não perca também nenhuma novidade da marca Tortuga acessando as nossas redes sociais, @tortuga.dsm. O Programa Noticiário Tortuga é de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, aqui nas telas do canal do Boi. Eu te vejo no próximo programa, um forte abraço!